Tranquilo? Estou fazendo aqui mais um vídeo para o canal. Bom, antes que alguém pergunte, no momento eu não vou continuar diretamente com aquela série sobre filosofia da ciência, né, introdução à filosofia da ciência, mas eu vou continuar com ela. Mas são vídeos um tanto quanto trabalhosos de fazer, porque eu preciso reler os capítulos do livro e preciso montar de que forma que eu vou apresentar. Podem me ocupar até um dia inteiro, por exemplo. E no momento não venho tendo esse tempo. Quando eu ver que dá uma brechinha de tempo, eu tento fazer 2 ou 3 daquela série para ir lançando para ela não atrasar muito. Eu pretendia terminar até o meio do ano que vem. Acredito que vai dar certo, vamos ver. Mas vou colocar aqui uns vídeos um pouco mais rápidos de fazer, onde eu não preciso expor um conteúdo propriamente dito, só falar um pouco para... Na verdade, o que eu quero é colocar vocês dentro do debate filosófico e epistemológico acerca da ciência que tem na filosofia moderna, melhor, na filosofia contemporânea, o que as pessoas estão pensando hoje. E nada mais natural do que a gente tem que conhecer os temas históricos, né, da filosofia da ciência, aqueles assuntos, aqueles temas que desde no século XX estão aí postos, e para isso, aquela série de introdução à filosofia da ciência. Só que também a gente tem que conhecer os termos, os conceitos que estão sendo debatidos e utilizados hoje, até para a gente poder relacionar com ensino e educação, que é uma coisa que eu estou querendo fazer. Mas é difícil falar de filosofia e sociologia e história da ciência na educação sem ter uma base de conceitos filosóficos antes. E para isso eu pensei em falar aqui um pouco sobre pensamento complexo. Tem alguns sinônimos aí, que poderia ser paradigma da complexidade, teoria da complexidade, entre outros. E a ideia desse vídeo é simplesmente que você entenda o que vem a ser esse diacho. Não vou pegar aqui e dar dar uma aula, entre aspas, dar um conteúdo mais profundo, explicando os argumentos e tal. Não é essa a intenção aqui. Eu quero que vocês entendam para a gente desenvolver. Depois de um tempo, com certeza, eu vou pegar o livro lá do Edgar Morin e vou dar uma apresentação aqui para vocês em vídeo do livro. Mas no momento não é essa a intenção, tá? Então, se você aí está assistindo o vídeo e falar, olha, eu não concordei com nada que você falou, tudo bem, aqui não é para você concordar, é só para você entender. Não precisa concordar com nada que está dito aqui. O momento da gente argumentar em favor do paradigma da complexidade ou do pensamento complexo, da teoria da complexidade, vai ser muito depois. Aqui realmente só quero que você entenda para a gente progredir em outras coisas que eu estou interessado, porque senão eu vou ter que ficar aqui perdendo, não perdendo, mas eu vou ter que gastar meses aqui debatendo o pensamento complexo e temas atuais de filosofia da ciência, para só depois de muito tempo eu poder falar de educação, que é o meu objetivo. Então, sabe, vou fazer desse jeito aqui. Se eu não gostar também, desculpa, né? Fazer o quê? Então, o que vem a ser esse tal de pensamento complexo? Eu diria, com as minhas palavras e não de alguém, que pensar de maneira complexa é uma atitude ou uma postura, escolha a palavra que você quiser, que o pensador, o filósofo, o cientista vai ter perante a realidade que se apresenta a ele. Como assim? Que tipo de atitude que é essa? É uma atitude de não achar que basta, de que nossas teorias bastam, de que nosso conhecimento basta, que o nosso conhecimento é suficiente para entender a realidade, e que essa teoria que descreve todo e qualquer fenômeno desse caso é a rejeição dessa postura, é a rejeição dessa atitude. É uma atitude um pouco mais humilde de entender que a realidade é complexa demais para querer se adequar às nossas construções de conhecimento. Nossa, tá, relativiza demais meu gosto. Não, não é isso. Calma lá, não é isso. A questão é a seguinte: o que vem a ser um problema que a gente poderia chamar de complexo? Vou dar um exemplo na física. Existem sistemas que a gente chama de sistemas dinâmicos. Por que dinâmicos? Porque evoluem no tempo. São caminhões. Tem os sistemas estacionários, sistemas dinâmicos. Vou pegar aqui um sistema dinâmico. Existem sistemas dinâmicos que são lineares, que aí com análise básica assim, você já dá conta de estudar os sistemas dinâmicos lineares. E aí tem os sistemas dinâmicos não lineares, que aí são mais complicados.
E a teoria matemática, os teoremas, o conhecimento matemático acerca desses sistemas dinâmicos não lineares são muito interessantes para se estudar N problemas de física, problemas como, por exemplo, de corpos, de múltiplos corpos, de corpos fortemente relacionados, onde você leva em conta a interação, onde tem muita coisa ali acontecendo ao mesmo tempo. Você fala, é um gás? Não, o gás você consegue simplificar em termos de algumas grandezas. É uma coisa mais sofisticada que isso. Não que não tenha a ver com termodinâmica, que não tenha a ver com mecânica estatística, tem a ver com tudo isso. Sabe? É uma área dentro da mecânica estatística, estudar esses sistemas fortemente relacionados. Mas você já está falando de sistemas lineares, em alguns casos de sistemas dinâmicos, em alguns casos são sistemas dinâmicos não lineares. Aquilo é complexo, tem muitas variáveis, muita coisa para você levar em conta. E acontece que a gente não consegue computar tudo isso. Nem a gente, e em muitos casos, nem um computador conseguiria computar tudo isso, então a gente tem que fazer aproximações, idealizações e fingir que as coisas são do jeito que elas não são. A gente nunca consegue levar tudo em conta, entende? Então é nesse sentido que a realidade é complexa. A realidade é multicausal, a realidade tem muita interação, tem muita variável, tem muita informação. E muitas vezes o que a gente faz em ciência é tentar isolar variáveis. Então a gente estabelece correlações, às vezes até relações de causa e efeito, mas que são muito circunstanciais. São em situações onde essas variáveis estão isoladas. Agora, em situações reais, muitas vezes, não tem esse isolamento de variáveis, né? Eu acho que um exemplo muito clássico disso, e para mim é uma área onde eu pelo menos vejo faltar pessoas com pensamento complexo, é na criminologia. Não que faltam pessoas que pensam de maneira complexa, mas que talvez não tenham leitura em epistemologia, em pensamento complexo, para se entender melhor as implicações do que está falando, né? Então você pega lá livros de criminologia que o pessoal em geral usa no direito, chega lá no momento que fala assim, as múltiplas causas do crime. Isso é pensamento complexo. E muitas vezes a pessoa não sabe. Porque não tem essa formação epistemológica para olhar para o problema e falar, nossa, isso aqui é multicausal, por quê? Porque tem muita variável, por quê? Porque é muito difícil, porque é muito complexo. Então, é nesse sentido do pensamento complexo. Também você não achar que as teorias bastam também. Então, por exemplo, na área da educação, a gente tem lá em psicologia da aprendizagem, ou psicologia do desenvolvimento, ou psicologia da educação, enfim. Cada lugar dá um título para a matéria, mas que basicamente é matéria de psicologia da educação, de forma genérica. Você estuda lá, por exemplo, a teoria do Vygotsky, e dentro da teoria dele ele tem a ideia de... Nossa, fugiu agora. Eu vou dar uma pesquisada na internet, gente, rapidão, porque me fugiu o nome. Acho que é zona de desenvolvimento proximal, mas deixa eu só pesquisar para ver se eu não estou falando besteira. Isso, é isso mesmo. Eu conceito lá do Vygotsky de zona de desenvolvimento proximal, e o Vygotsky é um cara que olha muito para a interação do sujeito com o meio dele para gerar aprendizagem. Aí, por exemplo, você tem o Ausubel, que é um cara que eu gosto muito também, que já olha mais para o aspecto cognitivo. Você pensar de maneira complexa, você ler esses dois autores, o Vygotsky e o Ausubel, e ver, nossa, esses caras aqui eles estão com propósitos muito diferentes. Mas, talvez num problema real, isso daqui ajude a explicar algumas coisas e isso daqui ajude a explicar outras. Então, por mais que às vezes as teorias pareçam inconsistentes ou de fato sejam inconsistentes do ponto de vista lógico, inconsistente uma com a outra, não uma inconsistência interna, mas uma, digamos assim, uma contradição entre uma e a outra, uma impossibilidade de conciliar ambas, embora às vezes ocorra essa impossibilidade de conciliar teorias distintas, às vezes para um problema real, você pode avaliar, analisar nos dois olhares, tanto no olhar do Vygotsky como no olhar do Ausubel, e não significa que um está errado e o outro está certo. São olhares diferentes que você dá na realidade, e a realidade te permite isso porque ela é complexa. Entendeu a sacada? Entendeu o ponto? Outra coisa muito importante, se fala em pensamento complexo, é a divisão das disciplinas. Existe uma disciplinarização. Tem a física, a química, a matemática, a biologia, a arquitetura, a administração, a engenharia, a história, a geologia, a geografia, a sociologia. Enfim, tem N áreas de estudo, tem N áreas de conhecimento. Por que a gente precisa de várias áreas de conhecimento?
Porque a realidade é complexa, porque tem várias formas de estudar a realidade, porque uma ciência não dá conta de estudar toda a realidade. A física não dá conta de estudar tudo que estuda a sociologia, tudo que estuda a química, tudo que estuda a matemática, tudo que estuda a história, não dá conta. Então a gente faz essa disciplinarização. Mas qual que é um problema que pode ocorrer quando a gente faz essa disciplinarização, que é uma postura humilde do ser humano em entender que a realidade é complexa demais para você querer estudar tudo de uma vez? Ah, isso me lembra Descartes. É para lembrar Descartes mesmo. É para lembrar Descartes mesmo. Mas enfim, vamos lá. Por que a gente precisa fazer toda essa disciplinização? Porque a realidade é complexa. Qual que é o perigo? O perigo é a gente separar demais as disciplinas e elas não se comunicarem mais. Então, algo fundamental no pensamento complexo é interdisciplinaridade, ou alguns vão defender até a transdisciplinaridade. Eu não vou fazer um vídeo também falando de interdisciplinaridade, tem tipos de interdisciplinaridade, tem multidisciplinaridade, tem transdisciplinaridade, enfim, tem ali vários conceitos para a gente trabalhar. Então eu não vou ficar aqui explicando com muito detalhe, mas eu vou te dar uma ideia assim dentro ainda da interdisciplinaridade. Qual que seria a questão então? Vou dar um exemplo que é clássico, pelo menos lá no meu grupo de estudo. Pensa num carro. Esse carro é muito complexo, tem muitas coisas ali. Você vai estudar, vai avaliar o carro. Bom, você tem um motor, só que o motor depende... Pra você entender o motor, você depende de saber um pouco de química por conta do combustível, você depende de saber um pouco de física, e assim vai. Então, às vezes você precisa de várias disciplinas para estudar uma mesma parte do carro. Beleza, você vai lá, estuda uma parte do carro. Por que você estuda uma parte em vez do carro inteiro? Porque o carro inteiro é difícil, o carro inteiro é complexo. Então, separa em partes, estuda umas partes. Estuda o motor, estuda freio, estuda embreagem, estuda a suspensão, a transmissão, enfim, estuda cada parte do carro. Beleza, eu vou lá, estudei o motor do carro. Tive que usar várias disciplinas, porque mesmo o motor do carro já é suficientemente complexo para uma matéria só não dar conta, então eu tive que juntar outras matérias. E aí eu posso ter criado uma nova matéria interdisciplinar, por exemplo, né, que mistura química com física. Só um exemplo, não estou falando que existe uma outra matéria, teoria dos motores, eu não sei, talvez exista, eu não sou da área de engenharia, eu não tenho certeza disso, mas vocês entenderam a ideia, né? E aí eu estudo o motor, beleza, só que agora eu olhei pro motor e falo, tá, mas pra que serve esse treco? Consigo entender por que serve esse motor? Eu estudei, beleza, entendi o funcionamento dele, mas não estou entendendo onde ele quer chegar. Por quê? Porque está fora de contexto. Então, para você entender mesmo o carro, você tem que separar as partes dele, estudar as partes separadas, depois juntar de novo. Um processo que tem nome. Você separar um objeto em várias para estudar as diferentes dimensões desse objeto, você pode chamar de uma redução epistemológica. Redução e não reducionismo. Uma redução epistemológica. Reduzir um objeto de estudo complexo em partes mais simples. E depois dessas duas partes mais simples, você faz uma recontextualização. Você coloca tudo de novo no contexto e aí você entende o que cada parte daquilo faz no todo. Então essa recontextualização é muito importante. E as partes do carro separadas, quando você estuda, elas não fazem sentido. Você não sabe para que serve aquilo, você não sabe o que aquilo vai causar no todo. Agora, quando você recontextualiza, você consegue entender o que as partes do carro fazem no todo. E todo aquele seu estudo fez sentido. Então é muito comum na educação a gente falar no que não faz sentido para o aluno. E se o contexto traz sentido, como que você vai fazer uma disciplina fazer sentido para o aluno? Você leva aquilo para o contexto dele. E aí tem um conceito muito interessante de abordagens contextualizadoras ou contextualizantes na educação, que tem tudo a ver com esse pensamento complexo, com essa necessidade de muitas vezes você precisar reduzir epistemologicamente o objeto e depois recontextualizar esse objeto. Interessante, né? E só reforçando mais uma vez, uma questão importante no pensamento complexo é aceitar que a realidade é multifacetária, que um fenômeno social complexo tem N causas, tem N influências, e você não pode querer simplesmente jogar fora alguma influência. Talvez tenha alguns fenômenos que algumas áreas de estudo não tem muito que contribuir, que aquele fenômeno não depende muito de alguma área de estudo.
Por exemplo, às vezes pode ter algum comportamento social que pouco tem a ver com o meio ambiente, com o meio ambiente no sentido natural, sentido ecológico. Às vezes tem algum comportamento humano que pouco tem a ver com o meio ambiente. Então, talvez para esse comportamento específico, estudar o meio ambiente ao qual o sujeito está inserido não seja tão interessante. Mas não significa que não vai influenciar nada. Talvez influencie em alguma situação específica, talvez influencie, mas não é algo determinante, não é algo que geralmente influencia esse fenômeno específico. Mas você pode ter fenômenos como a criminalidade, que eu já havia mencionado, você pode ter ali o fenômeno da criminalidade com multicausal também. Problemas. Pode ter causas econômicas, você pode ter causas cognitivas, você pode ter causas físicas, você pode ter causas ambientais, etc. Você pode olhar para N causas no fenômeno e em alguns casos você pode ver qual causa ali é mais importante para gerar aquele resultado. Porque às vezes dá para você dizer, olha, essas causas aqui parecem ser mais relevantes que essas outras. E aí pode até acontecer, no exemplo que eu te dei, do meio ambiente, às vezes pode ter contra algo que parece que não faz muita diferença. Mas tudo isso é aceitar a complexidade da realidade. É aceitar que uma teoria não basta, que uma teoria não vai explicar tudo. E aí tem um conceito dois conceitos dentro do pensamento complexo que são fundamentais, que é o conceito de reducionismo e o conceito de pensamento totalizante. O pensamento complexo rejeita o pensamento totalizante. Que é aquele pensamento, por exemplo, olha, eu tenho aqui a minha teoria econômica e ela dá conta de explicar toda a economia do mundo em todo o período histórico, ponto final. É um pensamento totalizante. Você quer pegar a sua teoria e transformar ela numa explicação total. O pensamento complexo rejeita isso. Porque ele vai te dizer que ao fazer isso você está ignorando variáveis ali na realidade que podem ter influência no que você está estudando. Então pode ser que essa tua teoria gere modelos que aproximem tão bem quanto você queira os fenômenos da realidade, mas você não está pegando a realidade como um todo. Você não está pegando o total da realidade, entendeu? Então você rejeita esse pensamento totalizante. E o reducionismo, que também é uma rejeição do pensamento complexo. O que é o reducionismo? Você querer reduzir alguma coisa a algo muito simples. Então, por exemplo, você poderia querer resumir ou simplificar o movimento de um carro ao longo de uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, com as equações de movimento uniforme e uniformemente variado do ensino médio. Não dá, porque tem curvas na pista, tem um monte de coisa. Você querer reduzir esse fenômeno e achar... Não é só reduzir, é reduzir e achar que a tua redução está dando conta, é ser reducionista. É falar, não, isso daqui é simples, isso daqui é só isso. Isso é um pensamento reducionista. Entendeu? E são conceitos importantes, mas rejeições do pensamento complexo. Tem outra rejeição do pensamento complexo, é o raciocínio linear, ou causalidade linear, o raciocínio linearizante. Tem palavras para isso. Que é você pensar tudo no sentido de, daqui se segue isso, que se segue isso, que se segue isso, que se segue isso. Você não leva em conta a trajetória, você só olha para o passado, tira uma foto e dessa foto você exclui todas as complexidades, todos os debates, todas as negociações, todos os problemas, todos os deslizes, tudo que deu errado e olha só porque deu certo e faz uma linha de raciocínio. Isso leva a isso, que 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 leva a isso. O pensamento complexo vai ter muito a ver, inclusive, com lógicas heterodoxas, com lógica modal, lógica paraconsistente e etc. Exatamente por essa rejeição, essa lógica linear, a querer linearizar tudo, o que não significa que lógica linear não vale. Em momento nenhum, e eu estou falando que talvez tenha algum pensador de pensamento complexo que fala isso, mas pelo menos até onde eu li, eu não vi isso em lugar nenhum. De dizer, não, lógica linear não presta, joga-se fora. Ninguém fala isso. Até porque isso aí seria anti-complexidade. Negar que também existe uma lógica linear também não é pensar de maneira complexa. Você tem que aceitar, também existe essa maneira de se pensar as coisas. A questão é você não linearizar tudo. Você não achar que tudo é baseado em processos lineares. E você entender que muitas vezes na construção do conhecimento você tem rupturas. Um filósofo francês chamado Gaston Bachelard, ele vai falar de rupturas epistemológicas. Às vezes ocorrem rupturas epistemológicas, uma ruptura no pensamento, que é um pensador muito, muito interessante para a educação, e também em algum momento eu vou fazer um vídeo com alguns conceitos-chave dele. Não vou querer discutir a filosofia dele, não me interessa muito, mas alguns conceitos-chave são legais de discutir. No momento eu faço também, tá? Mas ainda, voltando aqui.
E a gente poderia citar alguns pensadores aí que falam de complexidade. O mais famoso deles, pelo menos assim, para mim, o mais famoso é o Edgar Morin. Mas também tem a Isabelle Stengers, que é muito famosa, e também é uma excelente filósofa. E tem alguns outros caras aí. E eu acho que eu vou ficar por aí. Eu acho que por enquanto, assim, para um primeiro contato, esse vídeo tá mais do que bom. Se eu falei alguma coisa de errado aqui, alguém já tem estudo na área, eu falei alguma coisa de errado, às vezes eu cometi um deslize mesmo, ou às vezes de fato eu tava com um erro no meu pensamento, na minha interpretação, comenta aí embaixo, a gente discute, compartilha. Se eu ver que eu errei alguma coisa, eu coloco uma anotação aí no vídeo, eu me retrato posteriormente. E, bom, mas comenta aí, tirem dúvidas. Vocês gostaram dessa abordagem de pensamento complexo? Eu espero que sim, porque vocês vão usar isso daqui para outras coisas. Se não gostaram, fazer o quê? Mas eu espero que vocês tenham gostado, que a gente vai usar isso daqui para algumas coisas. Deem like aí, comentem, compartilhem se possível. Falou e até mais.